Amém. Eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia, o livro de João, o Evangelho, capítulo 4. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Porque a sua palavra não pode mentir. Ele está neste lugar porque a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia. Ela não se engana e ela não engana. Ela cumpre o seu propósito. E o Senhor Jesus nos disse: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E nós estamos aqui reunidos no nome de quem? Jesus, aleluia, glória, bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, nós vamos ler. Os irmãos acharam? Senhor, disse-me a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Bendito seja o seu nome. Pai Santo, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. E como o Senhor mesmo disse, ela não volta para ti vazia. Antes ela cumpre o seu propósito. Porque assim como a chuva cai do céu e vem regar a terra e não torna para lá antes que venha cumprir o seu propósito, assim também é toda a palavra que sai da tua boca, não voltará para ti vazia. E essa palavra já está operando aqui em nós. Essa palavra já está operando em nossos corações, já está transformando as nossas vidas. Mas eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor pode fazer mais para nós, para nos ensinar, para nos moldar conforme a tua imagem e semelhança. Meu Deus, em nome de Jesus, vem nos ensinar mais dessa vez. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra, ensina-nos a tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Todos aqui conhecem essa história. Todos aqui já leram o que o Senhor Jesus estava fazendo lá em Samaria. Importava que Jesus passasse por Samaria. Amém, meus irmãos? Era necessário Jesus passar por aquela cidade. O Senhor Jesus não precisava passar por Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas o Senhor Jesus tinha algo maravilhoso para realizar naquela cidade. O Senhor Jesus tinha almas preciosas naquela cidade de Samaria, naquela nação do norte de Israel. Então o Senhor Jesus, ao meio-dia, a palavra de Deus diz, ele se encontra
Jacó com uma mulher samaritana, que foi com a sua jarra buscar água. Aquela mulher tinha essa prática, aliás, todos tinham essa prática de buscar água naquele poço de Jacó, onde toda aquela cidade iria se abastecer. E ali o Senhor Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher, quando vai pegar a água para o Senhor Jesus disse: se você me conhecesse, se você soubesse quem é que está falando contigo, agora, neste momento, você ia me pedir e ia te dar água viva. Então aquela mulher disse: Senhor, o poço é fundo, como que o Senhor iria pegar? Ele: mulher, essa água, se você beber, você vai tomar até sede, mas a água que eu te der, você jamais terá sede. Jesus despertou o interesse naquela mulher, e aquela mulher perguntou: tu me dá, Senhor, dessa água? Eu quero, para que eu não precise mais ter sede. Ela estava pensando: Deus, Jesus vai acabar com os meus problemas. O meu problema é sair lá daquela cidade e vir com a jarra de água. Posso pegar aqui, pastor? Com a jarra de água no ombro, andando quilômetros no sol escaldante, meio-dia, imagine você, no deserto, com a jarra no canto, nos ombros, todos os dias. E ela foi e se encontrou com o Senhor Jesus. E todos os dias aquela mulher ia pegar água. Quando o Senhor Jesus falou para ela: se você soubesse quem é que fala contigo, você ia me pedir, você nunca mais ia passar por esse problema, você nunca mais ia ter essa necessidade de água. E ela já pensou: opa, achei alguém que pode resolver a minha situação. Mas o Senhor Jesus não estava falando disso. O Senhor Jesus não estava falando de resolver uma situação momentânea dela. O Senhor Jesus estava falando de resolver uma situação eterna. Ele estava falando de adoração. Ele estava falando de água viva. Ele estava falando dele mesmo. Porque Ele é a água viva. Ele é a água viva que sai do trono de Deus e enche todos aqueles que têm sede. A quem quiser, de graça, beber nas fontes das águas vivas. Então o Senhor Jesus começa a falar com aquela mulher, e aquela mulher percebe que Ele é um profeta, porque Ele começa a falar, tem palavra de conhecimento a respeito da vida dela. E quando Ele fala dos maridos dela, ela fala: então eu vejo que o Senhor é um profeta. Quando ela percebe que Ele é um profeta, ela faz uma pergunta para o Senhor Jesus e fala: me responde uma pergunta. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui nesse monte, mas vocês lá de Jerusalém dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém. E tu, o que tu me dizes a esse respeito? Existia um problema religioso nesse momento, uma religião. Jesus veio para sanar esse problema. Jesus sabia do problema religioso de Samaria. Jesus conhecia aquela situação e Jesus veio acabar com a religião. Jesus não está atrás de pessoas religiosas. O Senhor Jesus, Ele identificou esse problema. E Ele disse: eu sei qual que é o problema. O problema é a religião. Eles estão preocupados onde se deve adorar, as formas de adoração. Se é no monte, é no monte, então eu tenho que adorar no monte, porque os nossos pais nos disseram isso, nos ensinaram que é no monte. Não, mas o pastor diz que tem que ser na igreja. Não, mas tem outro pastor que fala: não precisa ser na igreja. Pode ser na casa, pode ser na rua. E tu, Jesus, o que o Senhor me diz? Resolve essa questão milenar. Quantos mil anos acontecia isso? Lá em Jerusalém, aqui no monte. Em Jerusalém, aqui no monte. Não vamos para Jerusalém, que senão eles vão nos expulsar de lá. Então o Senhor Jesus fala: mulher,
vai chegar a hora, e já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. Aleluia! Meus irmãos, o Pai estava procurando adoradores em Samaria, mas o Senhor Jesus precisava ir explicar essas coisas para aquela mulher, porque aquela mulher é desprezada, aquela mulher é humilhada naquela cidade, porque aquela mulher é uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma prostituta. 5 maridos já tivesse, disse o Senhor Jesus, e esse que você tem agora também não é teu. Jesus queria consertar um outro problema, prostituição na vida daquela mulher. Então aquela mulher confessou o seu pecado e disse: é isso mesmo. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus, quando olhava para aquela mulher, Ele não estava vendo só uma mulher ali, Ele viu uma cidade inteira, Ele viu Samaria inteira, porque aquela mulher, quando saiu ali, ela correu para a cidade e chamou, e saiu pregando: olha, eu achei aquele que a palavra profetizou, achei o Messias, porventura não é ele o Cristo? E aquela cidade creu na palavra dela e saíram correndo ao encontro do Mestre, saíram correndo ao encontro do Senhor Jesus. Quando Jesus avista de longe aquele povo vindo, Ele fala para os discípulos: eu não estou dizendo que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei vossos olhos, porque os campos já estão brancos. Jesus estava vendo uma cidade se aproximar, e Ele dizia: erguei os vossos olhos, porque os campos já estão brancos, estão prontos para ser colhidos. E aquela cidade, a Bíblia diz, foi aos pés de Jesus e disseram: agora já não é mais por causa do testemunho da mulher que nós cremos, mas porque também nós vimos e ouvimos o Senhor e conhecemos o Senhor, e agora também nós podemos adorar em espírito e em verdade. Agora eu não estou mais preocupado se é no monte, eu não estou preocupado se é na igreja, se é no prédio da igreja, se é na minha casa, na rua, se é no meu trabalho, porque Ele já abriu os meus olhos, Ele me deu conhecimento. Ele falou para a mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer então que para que eu possa adorar, eu preciso conhecer. Vocês adoram o que vocês não conhecem, como Paulo encontrou lá na cidade de Atenas os sábios, os epicureus, os filósofos estavam lá sentados, e ele disse: ó, cidadãos atenienses, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos, porque passando eu pela cidade de vocês, por Atenas, eu vi muitos altares, há muitos deuses. Eu vi um também que estava escrito: ao Deus desconhecido. Mas eu quero dizer a vocês que este Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer é o que eu prego. É esse o Deus que eu estou falando para vocês. O Deus desconhecido para eles, nós conhecemos, amém, irmãos? O Senhor Jesus, quando foi elevado aos céus, Ele disse: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito que vem de Deus, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não conhecem, mas vocês o conhecem e vocês recebem desse Espírito. Então nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então quer dizer que Jesus disse que eu tenho que adorar em espírito e em verdade. Por quê? Jesus disse que eu tenho que adorar em espírito e em verdade. Talvez porque tem gente que não adora em espírito. Talvez porque tem pessoas que não adoram em verdade. Senão ele não falaria. Ele não falaria que é em espírito e em verdade. Como lá em Samaria, eles adoravam em religião e em mentira, em tradição e em mentira. Não era verdade. O próprio Senhor Deus, através de Jeremias, diz: esse povo até me honra com seus lábios,
mas o coração está longe de mim. Está longe. Então, meus amados irmãos, nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, por uma razão, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estas pessoas verdadeiras, espirituais, que o Pai está procurando. O Pai não está procurando pessoas simplesmente religiosas, que muitas vezes fazem as coisas mais ou menos certinhas, aparentemente, mas não lá no íntimo do seu ser. Seu coração está longe. O Pai está procurando. E nós lemos no início aqui, lá em Apocalipse, que o anjo, e vi também outro anjo no meio do céu, pregando o Evangelho eterno, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada o dia do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o Evangelho eterno. Jesus, quando nasceu aqui, era Deus vindo à terra. Quando Jesus se fez carne, Deus se fazendo carne, é o próprio Deus entrando dentro do homem para anunciar o ano aceitável do nosso Deus e o dia da vingança do Senhor. Ele veio pregar o Evangelho eterno. Ele veio dizer como era desde o princípio, como era para ser desde o princípio, ou como é, porque a eternidade ela não era, ela é eterna. Lá no passado, para nós passado, Deus é adorado. Antes da fundação do mundo, os anjos já adoravam o Senhor. Antes que Adão pisasse na terra, a Bíblia pergunta, Deus pergunta para Jó. Deus faz uma pergunta para Jó, no capítulo 38 de Jó. Ele fala: Jó, onde tu estavas quando eu estava colocando os termos da terra? Quando eu vesti a terra com as nuvens, igual uma mãe veste o seu filhinho com as suas fraldas. Quando eu disse para o mar: até aqui tu vens, e aqui tu quebrarás o orgulho das tuas ondas. Onde tu estavas, Jó? Quando eu coloquei as bases da terra para sustentá-la. Então ele disse: aonde tu estavas? Quando as estrelas da alva e os filhos de Deus cantavam alegremente no dia que eu estava construindo a terra. Isso prova que a adoração é eterna. Isso prova o Evangelho eterno de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez todas as coisas. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Esse é o Evangelho eterno, que por muitos tem sido adulterado, que por muitos tem sido mudado, tem sido transformado em coisas, em barganhas, em coisas que não é a vontade de Deus. Ainda que Deus queira nos dar tudo, ainda que o Pai sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe que nós precisamos beber água, que nós precisamos comer, nos alimentar, Ele sabe o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus disse: todas essas coisas serão acrescentadas. Não busque essas coisas, busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, porque o vosso Pai sabe que precisais de todas essas coisas. Então o Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana: não vim aqui para resolver esse problema de encanação, não. Chama a Saneaga que ela vai resolver o seu problema. Chama a Saneaga e ela vai fazer uma encanação daqui do alto do monte, e aí vai colocar lá na sua cidade. Não é esse o problema que eu estou querendo resolver, não. Eu vim aqui dizer que o meu Pai me enviou aqui na terra, porque Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São estas pessoas que Ele está procurando, são estas pessoas que Ele vai colocar lá no céu, porque todos nós aqui sabemos que a terça parte do céu, dos anjos do céu, foram precipitados ao abismo, não foi? Quando o diabo quis ser igual a Deus,
quando Lúcifer desejou adoração lá no céu, quando ele falou assim: eu vou subir no trono do Altíssimo, vou me tornar semelhante a Ele, vou governar sobre as bandas do norte. Então o Altíssimo diz: será precipitado no mais profundo do abismo. Ele e a terça parte daqueles que se rebelaram contra Deus foram precipitados ali. Não que Deus ficou, agora quem vai me adorar? Não que Deus ficou lá com depressão, de jeito nenhum. Deus agora ficou triste porque saíram, aqueles adoradores daqui, que era muita gente, muitos anos. Não, Deus não está preocupado com isso, não. Deus está procurando adoradores para povoar o céu. Deus está procurando verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. É você que Ele está procurando. Você que adora a Deus em espírito e em verdade. É você que Ele vem buscar. É você que Ele quer ter essa intimidade. Como a pastora leu aqui no início, Ele te chama de mulher, a mulher dele. Intimidade. Adoração fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de comunhão, conversar, olhar um para o outro. Adoração quer dizer beijar os pés, se prostrar diante. Ele tem um relacionamento assim. É por isso que a igreja é a noiva do Senhor, e nós vamos nos encontrar com Ele e viveremos eternamente com Ele, juntamente com os anjos, com os querubins, os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo este lugar está cheio da sua glória. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado mesmo, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela tua graça, que é melhor do que a vida. A tua graça nos basta. Eu te agradeço, Pai, por este povo maravilhoso, por esta igreja. Que o Senhor possa abençoar esse povo, abençoar os pastores, os líderes desse ministério. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar teu óleo precioso neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, declaramos que só o Senhor é Deus e fora de ti não há outro. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Ele é digno de receber o aplauso da igreja. Amém. Glória a Deus. Podeis nos sentar, irmãos. Já estaremos encerrando. Pastor Gene Carlos, Deus nos abençoe, viu? Amém. Com a sua equipe, com a sua igreja. Amém. Que Deus continue honrando o trabalho de vocês. Amém. Em nome de Jesus. A Regina, caminhe para cá, Regina, já fica aqui em condições para você louvar, para a gente colher a oferta, por favor. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, interessante quando o pastor nos faz menção deste texto. Eu até gostaria de fazer um pequeno comentário. Lá naquele altar ao Deus desconhecido, segundo alguns estudiosos, naquele processo de politeísmo, aquele local, aquela especificidade ali, era também para que ninguém se sentisse afrontado, caso o Deus que você adorasse não estivesse ali postado, né, pastor? Amém. E o mais interessante ali na pessoa de Paulo, que eu quero chamar a atenção da igreja também neste momento, é com referência que, segundo alguns estudiosos da religião, das ciências da religião,
foi um dos maiores momentos de frustração que Paulo passou. Haja vista que Paulo ali, ele vai digladiar, se não menos com a cúpula. Eles o conduzem ao Areópago, os filósofos ali, os epicureus e os estoicos, o polo da filosofia da época, os simpatizantes, os estudiosos, aqueles que amavam a doutrina tanto de Zenão quanto de Epicuro, ali levaram Paulo para confrontá-lo. Ou seja, a palavra de Deus a qual o pastor nos remeteu nesta noite, e eu quero chamar os irmãos para que atentem a isso, é o seguinte, irmãos: nós não estamos aqui para pregar para vocês nenhuma sofia de vida. Eu não estou aqui para deixar um poste ídolo para que você traga o Deus que você acha que é um Deus perfeito e o coloque aqui e o adore conforme Zenão ou conforme Epicuro. Eu quero dizer para a amada igreja do Senhor, nós estamos aqui para ministrar o Jesus ao qual o pastor falou nesta noite, que é